Olá, a paz de Cristo, meu amigo, meu irmão. Estou trazendo esse vídeo, para fazer a apresentação da revista da Palavra e Vida desse primeiro trimestre de 2024. Somos gratos a Deus por chegar até aqui e com a ajuda dos irmãos também, que têm se inscrito no nosso canal de EBD, Escola Bíblica Digital HD. Irmãos, é sempre um prazer estar fazendo a obra do Senhor. Parece simples, mas o ensino da palavra é uma honra que nós proclamemos a palavra do Senhor. Desde já quero desejar aos queridos os inscritos, os irmãos de modo geral, por ter participado de 2023 conosco. Estamos encerrando nesse domingo agora a última lição, a lição 13, Na verdade foi a semana passada, mas aqui na nossa igreja nós vamos encerrar o ano letivo da Escola Bíblica Dominical. E quero fazer aqui agradecimento à Convenção Batista Fluminense disponibilizar tanto a revista Palavra e Vida, para nós estudar, e também o PDF, que se encontra no site da Convenção Batista Fluminense. Aos nossos agradecimentos a todos. Irmãos, o ano de 2024 o autor lhe traz as bem-aventuranças. No meu entendimento, as bem-aventuranças são as bênçãos proferidas de Jesus para nós, Eu quero ler aqui um trecho, da Bíblia aqui, aplicação pessoal, que diz assim: em seu mais longo sermão registrado, Jesus começou descrevendo as características que procurava em seus seguidores e chamou de bem-aventurados que possuíam tais particularidades, porque Deus tem algo especial reservado para eles, para nós. As bem-aventuranças contradizem o estilo de vida da sociedade, da nossa sociedade, Na última, por exemplo, Jesus chega a afirmar que o esforço sério para ser justo estaria fadado a criar oposição. Mas se a nossa meta é nos tornarmos parecidos com Jesus, com Ele, o melhor modelo de virtude, as bem-aventuranças desafiarão diariamente o nosso modo de vida. Então é um grande desafio, nós praticarmos essas bem-aventuranças, esse modelo que Jesus deixou para nós. O título central da revista, o Reino e o Monte, onde foi proferido ali. Então o reino de Deus já começou, mas o auge é quando nós estivermos mesmo com Cristo. O reino e o monte, a cidadania do reino e o sermão do monte, Nós estamos sendo preparados para habitar em uma linda cidade, a Nova Jerusalém, o reino de Deus, do Pai Todo-Poderoso, do Senhor, Criador do céu e da terra e todas as demais coisas que foram criadas. Estive vendo aqui as bem-aventuranças, curiosidades. São quantas as bem-aventuranças que o Evangelho nos traz? Em uma delas eu encontrei 8. E depois alguém lá perguntou se ele não era 9. E eu fui contar, tinha 9 bem-aventuranças na repartição ali. Nós vamos falar um pouquinho desse texto e eu separei aqui o texto sobre as bem-aventuranças. Mas antes de tudo, eu quero falar aqui de quem escreveu essas lições de 2024, do primeiro trimestre. É o pastor
Deixa eu pegar aqui. Pastor Luciano Cozedei. Luciano Cozedei dos Santos tem 45 anos, né? Natural de Nova Friburgo, da cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Formado pelo Seminário Batista de Niterói, mestrado e doutorado em Ciência e Religião, aqui lá dos Estados Unidos. Não vou ler tudo, né? Porque são várias, mas eu vou ler aqui a família dele, né? E aonde ele é pastor. Preside a primeira igreja batista em Rio Bonito, Rio de Janeiro. É casado com Jane Cozedei, pai de Davis, Ana, Sofia Cozedei. Essa família linda que nos traz o ensinamento das bem-aventuranças e dos reinos dos céus, né? Essa biografia aqui do nosso querido pastor estará descrito lá no canal, né? Vou botar lá para quando os irmãos acessar, saber a biografia desse querido pastor. Os irmãos sabem também que a revista, no site da Convenção Batista, tem lá os recursos didáticos para essa edição do site, né? Está lá na edição. E os irmãos que quiserem acessar, né? Palavra e Vida Batista Fluminense .org.br. Então os irmãos que trabalham na Escola Bíblica Dominical, professores, né? Eu aqui mesmo sou diretor, pela graça de Deus, na Igreja Batista da TIB de Cabo Frio, né? Com o pastor Tiago Lima, né? E nós estamos ali, começamos esse ano e creio que o ano que vem nós daremos, se assim o nosso bom Deus nos permitir, continuaremos executando essa obra. A Escola Bíblica Dominical, irmão, é uma agência do Senhor para o ensinamento cristão, né? Eu dou muito valor à Escola Bíblica Dominical, porque se trata do ensino da Palavra de Deus, e o ensino da Palavra de Deus, ela fala exatamente do autor e criador das nossas vidas, que é Deus, né? Então, irmãos, vamos ler aqui e vamos conferir as bem-aventuranças, né? Ou em outros, as bem-atitudes. Antes, eu quero ler aqui o que eu pesquisei lá, né? As 8 bem-aventuranças ou beatitudes que constituem o início do Sermão da Montanha emanaram da plenitude do Espírito de Jesus e foram proferidas após uma noite inteira de comunhão com Deus, como diz o evangelista, como diz os evangelhos, né? Então, irmão, uma noite inteira Cristo passou ali no monte, intercedendo, orando para que o ministério dele tivesse êxito, e realmente foi um ministério exemplar para todos nós. O único ministério que nós podemos dizer que foi perfeito é o de Cristo, né? Desde o início ao fim. Então, irmãos, nós estamos estudando as bem-aventuranças, o sermão da montanha ou as beatitudes. Isso se encontra em Mateus e em Lucas também, de 20 a 29. Nós vamos ler esse texto agora, né? Vamos estar proferindo esse texto e os irmãos acompanhem conosco. Diz assim o texto, Mateus 5, de 1 a 12. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se, aproximaram-se deles os seus discípulos. E abrindo a boca, o ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguindo, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Antes de comentar um pouquinho esse texto, né, essa leitura, nós vamos estudar, irmãos, 13 lições. A primeira lição está em Mateus 5, 11 e 12, o reino de Deus. Depois nós vamos estudar a lição 2, o caráter do cristão, Mateus 5, 3 a 12, o texto básico. Depois nós vamos estudar Mateus 5, 13 e 16, o testemunho do reino, lição 3. A lição 4, Jesus e a lei. Texto básico, Mateus 5, 17 e 20. Agora depois nós estudaremos a lição 5. Deus conhece a intenção do coração. Mateus, texto básico, Mateus 6, de 1 a 4. A lição 7 a lição 6, né, na verdade. Texto básico, Mateus 6, 5 e 8. Uma oração genuína, né? A base de toda a obra para que Jesus trabalhe no nosso coração. Muito importante essa lição. Quando fala-se de oração, é um momento que nós temos que cuidar, né? Uma oração genuína, lição 6. Depois nós vamos à lição 7, Mateus 6, 9 e 15, oração modelo. Então Jesus vai ensinar a oração, né? A oração modelos para que nós aprendamos a orar. É importante. Deu uma coisa muito importante também, a lição 8, o jejum como disciplina cristã. Jesus jejuou, né? E o jejum é tão importante que deve ser uma coisa você e Deus, né? Depois nós vamos estudar Mateus 6, 19 e 21, perspectiva do reino. Aqui o autor crê que ele vai fazer uma projeção do reino de Deus, das coisas benéficas do reino de Deus para a humanidade, né? Depois lição 10, Mateus 6, 22 a 23, os bons olhos e generosos, né? Depois nós vamos estudar Mateus 6, 24, lição 11, liberdade diante da tirania das coisas materiais. Uma das coisas que tem que se prezar é a liberdade. O Evangelho, ele dá liberdade para que o homem seja livre, né? E como está em João 3, acho que é João, eu esqueci agora, né? Acho que é João 6, 32, parece, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu esqueci a referência do texto, mas os irmãos entenderam, né? Liberdade é importante. Aliás, João 8, 32, né? É João 8, 32. Irmão, vamos ler aqui rapidinho. Vou ver aqui, que é melhor do que na dúvida, né? A dúvida sempre traz dúvidas, né? Como já se diz. É João 8, 32, na verdade. A gente falou tanto esse texto, né? João 8, 32. É isso mesmo, irmão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? A nossa mente é falha, né, irmão? Nós não guardamos tudo. João 8, 32. Então, irmão, nós vamos aqui em sequência, a lição 12, confiança inegociável. Tem coisas na vida do cristão, irmão, que não se pode negociar. São preceitos, são coisas, princípios, né? Preceitos e princípios, né? Mateus 6, 25 a 32, lição 12. E por fim, chegando no final desse primeiro trimestre de 24, nós estudaremos Mateus 7, 11, de 1 a 12. A lição 13, nossos relacionamentos cristãos. Temos que fortalecer os relacionamentos, né? E a comunhão. É muito importante, né? Então, irmãos,
a apresentação aqui desse texto, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa bem-aventurança, né? Que aqui já diz, na comentário aqui dessa Bíblia aqui, né? A Bíblia da aplicação pessoal, fala que as atitudes do cristão vão contra os princípios da sociedade terrena. E realmente, irmão, quando ele diz assim, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Então nós podemos pensar sobre riquezas. Muitas pessoas juntam riquezas, né? Depois nós vamos falar assim, o outro, a bem-aventurança, os que choram, porque eles serão consolados. Hoje tem muitas pessoas chorando, perdas, né? Diversas coisas, né? Que vem a angústia e tribulação. E essas pessoas estão sendo consoladas pelo Espírito do Senhor, creio, né? Depois, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os irmãos pararam para pensar contra o nível da violência. Às vezes, numa rua, assalto, violência, né? Nos entendimentos no trânsito, né? Numa palavra mal interpretada, vamos dizer assim, gera violência, né? Depois, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Hoje a justiça é relativa, né? A justiça, muitas das vezes, ela se torna relativa em situações. E por quê? Porque o homem interpreta a justiça, né? Mas a justiça divina só tem um que interpreta, que é o próprio Deus, que é justo, né? Ele é justo na maneira de ser, de pensar e de agir. Por isso que a justiça aqui é falha, né? Nessa parte aí ela falha. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A misericórdia, irmão, é você ter compaixão, né, daquela pessoa, se colocar num lugar. Então, hoje o mundo que nós vivemos, a sociedade que nós vivemos, são uma sociedade egoísta, egocêntrica, e ela vai de encontro a esse ensinamento também. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus, né? Irmão, nós, no nosso íntimo, nós queríamos ver a face de Deus, né? Tem até hinos que cantam, quero ver a sua face, né? Porque, na verdade, o único que viu a face de Deus por uma fresta foi Moisés, né? Mas ele não viu diretamente a face de Deus, porque a glória do Senhor, a santidade do Senhor é enorme, é imensa, imensurável, não tem como você descrever. Mas nós sabemos que Deus é santo, sempre será santo, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, né? E nós queremos ver a face de Deus. Eu creio que quando nós chegarmos no céu, nós vamos ver a face de Jesus, que é o próprio Deus, né? E nós vamos... Porque a Bíblia fala, né? Que Ele é a expressão do Criador, né? O próprio Jesus disse para Filipe, né? Filipe perguntou, mostra-nos o Pai. Filipe, estou tanto tempo convosco e não ainda conhece o Pai? Na verdade, o Pai estava ali, nele, né? E ele no Pai. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus, irmão, é conseguido de muita força, né? Às vezes você tem que empregar muita energia para alcançar o reino do céu. A graça, a salvação é gratuita, né? É da graça, né? Na verdade, não é gratuito, porque foi pago um preço, né? E está escrito lá, 30 moedas de prata, que Pilatos, aliás, Judas Iscariote vendeu a vida de Jesus por 30 moedas de prata e ele nem usufruiu essas 30 moedas de prata. Então, é bom você refletir naquilo que você está desperdiçando a sua energia. Perdão aqui. Então, irmãos, nós estamos falando aqui sobre perseguição. A perseguição sempre vai perseguir a igreja, porque os evangelhos falam sobre perseguição. Por mais que a igreja faça bem à sociedade, faça trabalho social, assistência ao socialismo, ajuda as pessoas necessitadas, mas as pessoas sempre vão ser contra a igreja, sempre vão acusar a igreja de alguma coisa, né?
E nós sabemos por quê? Porque o mundo odeia a igreja. Pode ter certeza disso, irmão. Porque odiou o líder, né? Que é Jesus Cristo, né? E ele foi odiado e foi morto lá na cruz. Não tinha acusação justa sobre Jesus, mas botaram lá, né? A acusação dele lá em cima da cruz, que estava o rei dos judeus, né? Que ele se declarava rei dos judeus. E ele era rei, para isso ele veio rei, né? Então, irmãos, nós vamos ver aqui que a igreja sempre vai ser perseguida. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, e disseram todo mal contra vós por minha causa, né? Nós vamos ser perseguidos não por coisas simples, né? Mas por defender o evangelho, defender a causa de Deus, nobre, né? Tem muita gente defendendo bandeiras, defende bandeiras da natureza, preservar a natureza, tudo ok, não estou saindo contra nada disso não. Mas a maior defesa é a defesa do evangelho, né? Que nós temos que defender porque ela traz vida, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é o que nós falamos. Jesus disse que ele é o autor da vida, né? Ele que nos dá a vida. Então, a causa maior é de defesa do evangelho, né? E por último, irmão, quando nós chegamos no versículo 12, diz assim: exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Por isso que eu disse, irmão, sempre perseguiram a igreja, desde o início, né? Desde lá de Gênesis até o Apocalipse, a igreja é perseguida. Ah, mas você lá já tinha igreja? Lá foi o começo e o fim chegou na igreja, né? Porque o próprio Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Então, as portas do inferno quer fechar as igrejas, né? Mas não vão conseguir, porque esta obra não é de um homem, é de Deus, né? E a igreja aqui na terra, enquanto permanecer aqui na terra, é uma agência do céu, dessa cidadania, né? Você que está indo morar nesse lindo país chamado céus, você é um cidadão do reino de Deus. E você estará convidado nesse primeiro trimestre de 2024 a estar conosco na Escola Bíblica Dominical, que seja física ou que seja aqui no canal, juntamente conosco. E queremos desejar a você, desde já, um 2024 cheio de bênção, cheios da palavra de Deus, para que quando as pessoas vier te acusar que você é um cristão, que você faz isso, aquilo, você tenha a palavra suficiente para defender o evangelho, né? Então, meu irmão, meu amigo, essa foi a abertura desse vídeo com esse objetivo, que você participe da Escola Bíblica Dominical, vai à sua igreja, participe. O canal aqui é só mais para dar um suporte, é só para mais fortificar, né? Nós tivemos aí, no ano da Covid, muitas pessoas ficaram isoladas em casa, e esse foi um meio pela qual o Senhor inspirou todos nós, né? Tem vários canais que falam sobre a Escola Bíblica Dominical, sobre ensino, canais excelentes, né? A própria convenção utiliza a videoaula para dar ensinamento e suporte aos seus congregados, né, irmão? Então, nós desejamos um bom estudo. No próximo ano teremos esse pequeno excesso aí, porque já fizemos os vídeos, né, tudo da revista, e são 13 lições. A TV Batista tem um suporte lá que fez uma nova lição, mas eu não fiz, sabe, irmão? Porque é um resumo, né? Bom, então os irmãos que queiram vão lá e assistam, né? O pastor, acho que é o pastor Marco que faz, né? Tenho visto alguns lá, muito bons, né? Tem outros canais aí também. Fique à vontade, né, com os irmãos. Vamos encher da palavra de Deus.
né? A única coisa que nós possamos subtrair de bom desse mundo ainda é a palavra de Deus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Senhor bendito e eterno Pai, como é bom estarmos aqui. Como é bom utilizar as ferramentas que o Senhor nos deu como talentos na sua obra. Aproveitar, Senhor, para te agradecer. Agradecer pelos ouvintes da tua palavra. Muitos estiveram ali no Sermão do Monte, para ouvir a sua palavra. E não foram poucas não, Senhor. Foram pessoas, muita gente. E o Senhor utilizou daquele recurso natural que subiu ao monte e proclamou as bem-aventuranças. Hoje nós temos acesso à televisão, rádio, jornais, a mídia, essa mídia moderna que nós temos, o YouTube, Facebook e outras plataformas, Senhor, eletrônicas, que nos disponibiliza, Senhor, para falar do Teu Evangelho. Então queremos usar, Senhor, de todas as formas, o meio, para que esse Evangelho chegue e proclame o Seu reino entre a humanidade e faça conhecer a Sua justiça, a Sua misericórdia, aquilo que o Senhor trouxe de bom de ensinamento para nós. O maior profeta de todos os tempos, Jesus Cristo, que não é só um profeta como outras religiões têm, mas é o próprio Filho de Deus, o Emanuel, que se tornou carne, habitou entre nós e vimos a glória de Deus sobre nós. E hoje nós temos esse ensinamento, Senhor, a ser propagado sobre essa terra. A igreja é uma agência missionária, é uma embaixada, Senhor, do Teu reino aqui na terra. E nós estamos aqui, ó Deus, para proclamar, para divulgar, anunciar e dizer a todas as pessoas que o Senhor veio, que o Senhor enviou o Seu Filho a este mundo, não para que ele pereça, mas para que tenha a vida eterna. João 3,16 nos ensina, Senhor, e que esse Evangelho chegue até os quatro cantos. Que em 2024 nós possamos, na escola bíblica dominical, nas igrejas, nos cultos, nas praças, nas ruas, evangelizar com nossas ações e atitudes diante da Tua graça. Te agradecemos pelos nossos inscritos do canal. Agradecemos pela vida deles. Esse canal existe porque nós queremos compartilhar o amor e o conhecimento sobre Ti. O Senhor nos capacita, nos dá direção e nos auxilia nessa empreitada. Porque o Senhor mesmo disse, sem mim nada podereis fazer. E é contigo, Senhor, que nós vamos vencer as batalhas que em 2024 poderão existir. Mas nós não podemos retroceder, Senhor. Não poderemos olhar para trás quando nós metemos a mão no arado, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Que as bênçãos dos céus recaiam sobre nós, sobre o nosso país, o Brasil. Que haja um despertamento grande em nossas congregações, igrejas, de modo geral, no nosso país. Eu te agradeço, eu te louvo, te exalto, te glorifico, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desses estudos, venha conosco até 2024. Amém?